Olá, sou o professor Rony e esse é um vídeo para o 8º ano. Nós vamos conversar hoje sobre alguns elementos do desenho geométrico, da geometria. Primeiro vamos ver os instrumentos de desenho geométrico. Bom, o mais comum que nós utilizamos na escola é a régua, o esquadro, o transferidor e o compasso. Tá? Nós vamos utilizar alguns deles nas explicações. Primeiro vamos fazer um desenho geométrico aqui. Vamos traçar um ângulo. Para isso, eu vou utilizar lápis, tá? Vocês também, quando fizerem no caderno de vocês, vão utilizar lápis. O ângulo, vou traçar um ângulo qualquer aqui. Bom, então o ângulo tem essas duas semi-retas, tá? Semi-retas, elas começam nesse ponto aqui, ó, e se prolongam infinitamente, tá? Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse outro lado eu vou chamar de B, e esse pontinho aqui eu vou chamar de C, tá? Esse ponto aqui, o C, é o centro, tá? E ele é chamado de vértice do ângulo. Então esse pontinho aqui é o vértice. E essa região aqui, ó, ela é definida como ângulo. Para a gente identificar se é essa região que a gente está falando ou a de fora, a gente faz um arco aqui, ó. Então esse daqui é o ângulo, nós utilizamos a letra grega normalmente. Esse é o ângulo alfa, a abertura que a gente não sabe direito. Então esse daqui é um ângulo. O que seria um ângulo então, na verdade? A definição, né, seria um lugar geométrico. Lugar geométrico é qualquer conjunto de pontos que forma uma construção geométrica no plano. Então é um lugar geométrico obtido pela abertura entre duas retas concorrentes. Essas retas, elas se encontram nesse ponto e são concorrentes, elas se prolongam, tá? Mas a região aqui é o ângulo. Então é um lugar geométrico obtido pela abertura entre duas retas concorrentes a partir do vértice. O C aqui no nosso caso é o vértice. Para fazer a medida, para medir quanto é o ângulo, essa abertura, nós vamos pegar o transferidor agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, o vértice, tá, do ângulo tem que coincidir com o centro do transferidor. Então, aqui, ó, bem certinho no centro do transferidor. E um dos lados eu vou colocar no zero do transferidor. O zero que, tá, está aqui, ó. Então, vou colocar ali, ó, o centro no vértice, o zero bem em cima aqui, ó, de um dos lados, e daí faço a contagem, ó, 10, 20, 30, 38 graus. Tá? Então aí está o traçado de um ângulo de 38 graus. A próxima construção que nós vamos fazer é uma mediatriz. Bom, digamos que a gente tem aqui um segmento de reta qualquer. Vou fazer aqui um segmento de reta. E para traçar a mediatriz, eu vou pegar um compasso. Eu vou abrir o compasso, tá? Com a abertura aqui mais do que o centro, mais você imagina onde é o meio desse segmento. Então vai abrir mais do que o centro. Essa ponta aqui, ó, a ponta que fura, que vocês falam é a ponta seca, e essa é a ponta do grafite. Então, olha, com a ponta seca num dos extremos do segmento, e vou fazer um arco tanto em cima quanto embaixo, tá? E vou repetir esse mesmo processo colocando a ponta seca no outro segmento, no outro extremo do segmento, tá? Agora reparem que ficou aqui, ó, dois pontos onde os arcos se encontram. Com uma régua, eu vou traçar uma reta, obtendo assim, então, a mediatriz. O nome dessa reta aqui é mediatriz. O que é uma mediatriz? Bom, a mediatriz então é uma reta, e essa reta, ela divide um segmento exatamente ao meio, perpendicularmente, ou seja, com um ângulo de 90 graus. Não pode ser, digamos, ela inclinada, sempre perpendicularmente. Então, mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio, perpendicularmente. O próximo desenho que eu vou fazer agora é um ângulo qualquer, tá? Então, olha só, vou desenhar um ângulo qualquer abertura. Então, tá aqui o ângulo. Eu vou dividir esse ângulo exatamente ao meio, e para isso, eu vou utilizar de novo um compasso. Eu vou colocar a ponta seca agora bem no vértice do ângulo. E vou colocar qualquer abertura, que é uma abertura conveniente. Eu vou fazer essas duas marcações assim, ó. Por quê? Porque eu preciso da distância aqui, ó, do centro, tá? Do vértice. A mesma distância aqui, ó, dos dois lados. Então, eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. Eu vou chamar de A e B. E aqui C igual no outro, tá? Ó, essas distâncias aqui, então, ó, elas são idênticas para me ajudar a fazer a construção. E para fazer, então, a bissetriz, eu preciso de mais um ponto de apoio aqui no meio, ó. Um pontinho aqui. E para fazer isso, então, eu pego o compasso com uma abertura conveniente. Conveniente que eu digo não muito pequena, nem muito grande, tá? Já passando do meio aqui, eu vou fazer um arco, colocando a ponta seca no A e também no B, tá? Obtendo assim, esse outro ponto de apoio aqui, ó. Aí com uma régua, eu traço um segmento, tá? Uma semi-reta, na verdade, ó. Por que é uma semi-reta? Porque ela tem origem nesse ponto e se prolonga infinitamente. Então, essa semi-reta aqui, que divide esse ângulo bem certinho ao meio, é chamada de bissetriz. Ou seja, a bissetriz, ela é uma semi-reta que divide um ângulo exatamente ao meio, ou em dois ângulos, com a metade da medida do ângulo original.
A nossa atividade vai ser, no caderno, vocês traçarem um ângulo de 90, 45, 60, 30 graus. Nós também vamos ter como desafio, tá? Fazer o ângulo de 15 graus e também o ângulo de 22,5 graus. Bom, eu vou traçar aqui, então, com lápis, tá? Eu vou traçar aqui utilizando a régua e o nosso transferidor. Então vamos ao de 90 graus. Bom, eu vou colocar aqui primeiro, então, ó, o vértice. Vou já traçar um dos lados, vou traçar aqui, ó, um dos lados do ângulo, qualquer medida. Vou vir com o meu transferidor, colocar o centro bem certinho aqui no centro, tá? Ali, ó, acertar o zero nesse segmento que eu fiz e marcar aqui um pontinho no 90 graus, tá? Aí com a régua, eu não preciso ligar inteiro, posso fazer só o tamanho que eu precisar, não precisa ir até o pontinho, tá? Então esse aqui é o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus tem esse símbolo aqui, ó. Isso aqui já significa que é 90 graus, não precisa escrever ainda 90 graus ali. Agora vamos fazer o de 45 graus, tá? O de 45 graus, eu vou utilizar esse ponto aqui mesmo, tá? Nós vamos colocar, olha só, posso colocar direto o meu transferidor, tá? Aqui, bem certinho ali no centro. Daí eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. Aqui tá o zero, uma marquinha bem certinha no zero, e uma marquinha bem certinha no 45, aqui, ó. E aí com a régua, lembrando que lá vai ser o nosso vértice, onde é o centro do transferidor, tá? Ó, ligando os dois pontos. Então esse daqui, eu vou ter que fazer um arco e escrever 45 graus. A mesma coisa com o de 60, ó. Vou colocar aqui o vértice, vou colocar o centro aqui, ó, do transferidor coincidindo com o vértice, tá? Aqui. Vou marcar no 0 e no 60. Aqui, ó. Tiro o transferidor e ligo os pontos. Então aqui obtemos o ângulo de 60 graus. O de 30, mesma coisa. Então vamos lá, o centro do transferidor. Aqui, vou marcar o 0 e o 30. Aqui, ó, 30 graus. Só que a atividade de vocês vai ter um desafio extra, tá? Não só fazer o de 15 ou de 22,5, mas é sem usar o transferidor, tá? Não pode usar o transferidor. Então, para esse desafio de traçar esses ângulos sem transferidor, eu vou dar a dica da gente estar usando 2 pedaços de papel, tá? Em formato quadrado. Então, você pega qualquer papel na sua casa e pega no formato quadrado. Bom, vamos pegar um deles primeiro. Vou pegar mais uma folha aqui, ó. Esse é um quadrado, tá? Ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos também iguais. Cada ângulo desse do quadrado já mede 90 graus, tá? Então, olha só, aqui já é 90 graus. E pra gente, então, fazer o ângulo de 90 graus, basta a gente marcar aqui, ó, com lápis, a nossa folha, tanto aqui, ó, como esse lado e esse outro lado. Tiramos, e daí só ligamos com a régua. E assim a gente já tem o ângulo de 90 graus, tá? Eu vou escrever aqui 90 graus, aqui embaixo, porque ali não precisa, que já tem o 5. Então esse é o ângulo de 90 graus. Bom, para fazer o ângulo agora de 45 graus, basta a gente fazer bissetriz. Lembra que a bissetriz divide o ângulo ao meio? Mas ao invés da gente estar usando, né, o compasso direitinho, nós vamos fazer por dobradura. Ou seja, se a gente dobrar esse ângulo aqui de 90 graus, dessa maneira aqui, ó, dobrar o meio bem certinho, dessa maneira nós vamos dividir, olha só, essa aqui é a bissetriz do ângulo de 90, e nós temos então um ângulo de 45 graus, tá? E aí, para a gente fazer o ângulo de 45 graus, basta a gente marcar aqui onde é o vértice e os lados do triângulo. Ó. Tirou o papel e ligamos aqui os pontos. Tá? Então esse daqui é o ângulo de 45 graus. Vou tirar aqui um pouquinho a folha para a gente falar agora do de 60 graus. Eu vou pegar de novo aqui, ó, tá? O nosso quadrado. Eles são do mesmo tamanho. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Para fazer o de 60 graus, eu vou primeiro fazer a mediatriz. O que é mediatriz? Vocês lembram que divide um segmento exatamente ao meio? Eu vou pegar esse segmento aqui, ó, tá? Eu vou dobrar a folha nesse sentido. Ó, bem certinho. Bem ajustado. Isso. Ó, abrindo aqui. Essa dobra aqui, ó, ela é a mediatriz desse segmento, que divide ao meio com 90 graus. Lembrando no anterior, que essa dobra aqui, ó, é a bissetriz desse ângulo. E essa aqui é a mediatriz. Bissetriz divide um ângulo ao meio, e mediatriz divide um segmento ao meio com 90 graus. Agora é o seguinte, ó. Aqui tá. Eu vou até arriscar, não precisa, tá, de vocês? Eu vou arriscar aqui só para ficar mais nítido no vídeo, ó. Aqui é o segmento que a gente conseguiu dobrando, tá bom? Agora é o seguinte, ó. Reparem, eu vou usar isso aqui só como se fosse uma reguinha. Ó, esse lado aqui tem o mesmo tamanho dessa parte de baixo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó, nesse cantinho, e vou marcar aonde ele fica incidindo
aqui na mediatriz, ó. Marquei um pontinho ali. Agora eu venho com uma régua e traço até os dois cantos. O que a gente conseguiu aqui, isso aqui é um triângulo, tá? Ele tem os três lados iguais. Olha só, vou pegar o compasso pra gente fazer a medida aqui, ó. Esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse, portanto é um triângulo equilátero, tá bom? Eu vou até cortar aqui, vou usar uma tesoura rapidinho. Pronto, ó. Esse aqui então é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem a característica também de ter os três ângulos iguais, tá? Ou seja, 60 graus, porque os três ângulos somados tem que dar 180. Então a gente já conseguiu o ângulo de 60 graus. E outra coisa, aqui também é 60 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó. Se esse aqui é 60 graus, dividindo ao meio pela bissetriz, aquele ângulo ali de cima, nós também conseguimos o de 30. Olha só, com esse triângulo agora dobrado, nós conseguimos tanto o de 60 quanto o de 30. E vamos voltar então para a nossa folha. Vamos lá. Para fazer agora o de 60 então, nós vamos marcar os três pontinhos, ó, vértice e os lados. E para fazer o de 30, vou fazer ele aqui embaixo, ó, nós também com o nosso triângulo dobrado, nós marcamos os três pontos. Agora com a régua, nós obtemos aqui um ângulo de 30, esse é o ângulo de 30, e lá o ângulo de 60. Vamos marcar aqui então, esse é o ângulo de 60, esse é o ângulo de 30. Lembra então que ainda tinham mais dois ângulos para a gente fazer, que é o ângulo de 22,5 e o de 45, e o de 15. Bom, o de 22,5, basta a gente pegar o de 45 e dobrar ele ao meio, fazendo a bissetriz de 45, que a metade de 45 é 22,5. Então a gente consegue aqui, ó, tá, com a metade do de 45, fazer um ângulo de 22 graus e meio. Pontinho. 22,5 graus. E, lembrando que esse daqui, ó, né, era 60, ficou 30. Se a gente fazer de novo a bissetriz, né, dividindo ele ao meio, tá, ó, metade de 30 é 15. Então, esse daqui vai ser o de 15 graus. Prontinho. Desafio concluído. Ainda para complementar a nossa aula, vamos pegar uma folha aqui, ó, e vamos fazer o seguinte. Vamos dobrar aqui ela no meio, nesse sentido. O máximo de precisão. Aqui, ó. E nessa maneira, então, segundo a nossa aula, nós temos o quê? Nós temos, então, a mediatriz desse segmento, tá? E se aqui fosse um vértice de um ângulo, aqui é 180 graus, esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Se esse é o 180, dobrando aqui, fica nesse cantinho o 90. E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos abrir a folha e vamos dobrar da seguinte maneira. Nós vamos fazer a bissetriz desse ângulo aqui, ó. Desse cantinho dessa maneira. Então aqui nós temos um ângulo de 45 graus aqui. Fazendo a mesma coisa desse outro lado. Bem certinho, tá? Dá uma arrumadinha aqui. Aí, ó. Então 45, 45, 90. Ó. Seguindo aqui, ó. Então aqui era 180. Fazendo a bissetriz dele aqui, nós temos 45 graus, esse aqui, ou 90. 45, 45, ao todo aqui é 90, tá? E agora vamos fazer de novo, ó. Vamos dobrar a bissetriz de cada um de novo. Ó, mais esse outro lado. Que ângulo é esse daqui? Inteiro, tá? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer de novo. Ó, 180, 90, 45 graus. Nós vamos repetir ainda, tá? Fazer mais uma vez. Vamos lá, abrindo aqui pra gente rever o que a gente fez. Então aqui, ó, 180 graus, 90 graus, com a bissetriz de novo 45, e mais uma vez o 22,5 graus. E aí, a gente dobrando ao contrário aqui, ó, nós conseguimos o jatinho, né, uma dobradura, um origami, um jatinho, ó, um aviãozinho de papel. Então, era um vídeo só para complementar, e ainda aprendemos a fazer um aviãozinho. Valeu!